Nós vamos falar das diferenças entre muito, demais e mais em inglês. Vamos falar, claro, o que são essas palavras em inglês, mas também tem um sentido um pouquinho diferente, principalmente entre muito e demais, do que nós usamos em português. Então, começamos com adjetivos. Quando nós temos adjetivos e nós queremos dizer ou muito, ou demais, ou mais. Então, muito é very mais o adjetivo. Demais é too mais o adjetivo. E mais é more e o adjetivo ou er. Se o adjetivo tiver uma sílaba, usamos er. Se tiver mais de duas sílabas, usamos more. E daí, quando tem duas sílabas, tem algumas vezes que é er, algumas vezes que é more. Então, como nós formamos muito? Very mais o adjetivo. Então, nós usamos very quando algo é muito, mas não além do possível ou aceitável. Então, por exemplo, eu tenho uma cadeira que custa R$2.000. Se eu tiver R$2.000 e eu desejo de comprar por isso, eu posso dizer que é muito caro, very expensive. Por exemplo, that car is very expensive, but I'm going to buy it. Aquele carro é muito caro, mas eu vou o comprar. Isso não me impediu de comprar o carro. Agora, quando nós falamos de demais, a forma é too, T-O-O, mais o adjetivo. E quando nós falamos de too, isso é demais de um jeito que prejudica ou é impossível de fazer ou ter a coisa que nós queremos. O exemplo disso, that car is too expensive. I don't have enough money to buy it. Então, o carro foi tão caro que eu não tenho dinheiro suficiente. Voltando para o exemplo da cadeira. Primeiro, nós começamos com very expensive. Se a cadeira custar R$2.000 e eu tiver R$2.000 e eu desejo de comprar, é very expensive. Agora, se eu tiver R$1.999 ou R$2.000 é mais do que eu estou disposto a pagar, é além do aceitável, eu uso too expensive, porque não dá. Agora, mais. Quando nós queremos dizer mais. Mais é uma comparação mostrando que uma coisa é mais do que a outra. That car is more expensive than my car. Então, aqui nós podemos ver, quando temos palavras longas como expensive, nós colocamos more na frente, como fizemos aqui com more expensive. Seria mais como português, onde nós colocamos mais e caro. Agora, quando tem uma sílaba, that car is nicer than my car. Aquele carro é melhor do que meu carro. A coisa de nice, coisa interessante de nice, é que nice significa tanto bom, quando estamos falando de coisa, quanto simpático, quando estamos falando de pessoas. Então, nice tem esses dois sentidos aqui, falando de carro, é bom. Eu fiz um vídeo ao vivo sobre isso, eu vou colocar o link lá em cima na direita. Então, agora vamos falar de substantivos, quando nós temos muito ou demais, falando de substantivos. Então, muda. Não é very quando é muito, mas é much, ou many, ou a lot. Vamos falar sobre isso. E quando nós temos demais, nós vimos, por exemplo, caro demais, too expensive. Só que agora, quando é substantivo, nós colocamos too much ou too many. Vamos começar com o uso de muito com substantivos. Então, isso vem diretamente da lição 13. Eu vou colocar o link da lição 13 lá em cima na direita. Nós falamos na lição 13 sobre how much, que é quanto, mas é usado só com incontáveis, coisas incontáveis. E nós falamos de how many, que é quantos, que é usado com coisas contáveis. Então, já vimos como much é usado com quanto, many usado com quantos, na lição 13. Agora, na pergunta, how much money do you have? Quanto dinheiro você tem? How many friends do you have? Quantos amigos você tem? Dinheiro sendo incontável. What? Dinheiro é incontável? Sim. Seu filho nunca pediu, pai ou mãe, me dá 20 dinheiros, por favor. Ou foi?
Não, eu duvido que falou isso. Falou 20 reais. Então, real é contável, mas dinheiro em si não é. Você nunca disse, aqui, toma 20 dinheiros. Não. Aqui, toma 20 reais. Dinheiro não é contável. How many friends do you have? Friends são contáveis. Quantos amigos você tem? A grande maioria dos substantivos são contáveis. Se vai chutar se é contável ou incontável, pode chutar que vai ser contável. Então, o que isso tem a ver com o que estamos falando agora? How much work do you have? É possível dizer, querendo responder com muito, I have much work. How many friends do you have? Muito. I have many friends. Tem que ser assim porque work é incontável. Projetos e essas coisas são contáveis, mas o trabalho em si é incontável. Amigos já são contáveis. Agora, isso é o possível, mas em inglês americano, nós não usamos much numa frase afirmativa. O que nós usamos? Nós usamos a lot. I have a lot of work. I have a lot of friends. Então, o que nós podemos ver aqui é que a lot é uma maravilha porque serve tanto para contáveis quanto incontáveis. Não importa se for trabalho, a lot of work. Se for dinheiro, a lot of money. Se for amigos, a lot of friends. Se for problemas, I have a lot of problems. Também pode dizer, não importa se o substantivo é contável ou incontável, você pode colocar a lot of. E sendo assim, a lot é muito mais usado porque é mais fácil e serve para mais, e então se torna a coisa menos formal. Então, a coisa que nós usamos mais é justamente por isso que não geralmente usamos much numa frase afirmativa. Então, para dizer a lot, how much money do you have? Ou how many friends do you have? Aí você pode simplesmente responder a lot. Nós vimos antes, I have a lot of work, I have a lot of friends. Então, quando você coloca o que é que você tem muito, você precisa esse of. Cuidado que não vai traduzir esse of. Eu tenho muito de trabalho, eu tenho muito de amigos. Não tem isso. É simplesmente lembrar que a lot of é quando tem a coisa e a lot é quando a resposta é completa. Por exemplo, how much money do you have? I have a lot. Não vai ter of porque você não colocou a coisa que tem. Esse of é mais ou menos uma ponte entre a lot e a coisa do que você tem muito. Ok, com substantivos, demais agora, too much e too many. Então já vimos como much e many são usados much para incontáveis, many para contáveis. Então, how much work do you have? Para dizer demais, I have too much work. É a mesma coisa que nós vimos com very e too quando estávamos falando de adjetivos. I am very tired. Eu estou muito cansado. I am too tired. Eu estou cansado demais. Dá a ideia que é além do que é aceitável ou que pode prejudicar. Mesma coisa aqui com demais. I have too much work. Dá a ideia que é demais. Eu não consigo. É além da minha capacidade. Agora, how many problems do you have? Demais, I have too many problems. Essa ideia de são mais do que eu aguento, é além. I have too much work, I have too many problems.